formadas por membros do IBGE e dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, as comissões municipais de Geografia e Estatísticas têm o objetivo de colaborar para que o recenseamento local se efetive com êxito em 2010, ano em que será feita a pesquisa do censo. Para falar sobre o censo 2010 e as comissões municipais, estamos recebendo aqui no Cidadania em Pauta a coordenadora da subárea do IBGE em Araçatuba, Deise Sales Garcia. Bom, Deise, eu agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos entender um pouquinho, então, o que é o IBGE? Bom, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é uma fundação pública federal, subordinada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A missão do IBGE ele é o órgão responsável pelas informações estatísticas, né? Em fornecer informações estatísticas, não só estatística, informações geográficas, cartográficas, geodésicas, ambientais também. Bom, a gente imagina assim que o IBGE só trabalha na época do censo, não deve ser bem assim, né? Explica pra gente como que é o trabalho do IBGE. Como eu falei, o IBGE ele tem uma infinidade de pesquisas. Ele tem pesquisas nas áreas demográficas, socioeconômicas, inclui aí tanto o censo demográfico, como pesquisas, por exemplo, assistência médica sanitária, que é uma pesquisa que a gente está iniciando agora, parte de saneamento básico, investiga também pesquisas econômicas, comércio, indústria, serviços, construções civis, índices também, né, como INPC, IPCA, PIB, né, quer dizer, uma infinidade de Quer dizer que essas pesquisas são constantes, né? São constantes, o IBGE nunca para. Tem pesquisas mensais, tem pesquisas trimestrais, tem pesquisas anuais e o censo que seria decenal, né? Uhum. Bom, quando que o IBGE foi criado? Bom, o IBGE foi criado em 1936, né? O primeiro censo realizado no Brasil foi em 1872. O órgão responsável por esse primeiro censo foi a Diretoria Geral de Estatística, né? E até 1934, foi responsável por esse órgão, tá? Apesar de que ele mudou de nome algumas vezes. E em 34 ele foi extinto. Quando ele foi extinto, ele chamava-se Departamento Nacional de Estatística. Sim. Então, em 34 ele foi extinto e foi criado o Instituto Nacional de Estatística, só que ele só foi instalado em 36. E em 37 foi instituído um Conselho Brasileiro de Geografia, tá? E ele foi incorporado a esse Instituto Nacional de Estatística. E daí que se deu o nome de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE hoje. Bom, de quanto tempo é realizado esse censo? Você falou, é de 10 em 10 anos? De 10 em 10 anos. Por que se escolheu esse tempo? Sempre final zero, já desde quando o IBGE foi fundado, né? O primeiro censo que o IBGE fez foi o de 1940, através da Constituição, que foi definido que o censo seria a cada 10 anos, sempre no final zero. Apesar de que, em 1990, não teve o censo, ele foi em 1991. Na época, por orçamento, sabe que o IBGE, o censo é uma operação muito grande, requer muitos recursos, e acabou saindo em 91, mas de lá para cá é sempre final zero, sempre de 10 em 10 anos. Como você falou, deve congregar muitas pessoas. Esse trabalho é gigantesco, né? Para você pensar que pessoas. Todas as casas do Brasil são visitadas, é Todas isso? as casas são visitadas. Só para completar a outra pergunta que você fez, o IBGE não faz só o censo, porque no intervalo desses 10 anos, ele faz uma contagem da população, tá? E, no caso, a última contagem foi em 2007. Só que aqui no município de Araçatuba não teve essa contagem, porque os municípios menores de que 170 mil que houve essa contagem. Tá? Então, os municípios maiores que 170 mil não teve essa contagem. Tá? E, anualmente, o IBGE ele divulga estimativas da população. Ele tira uma projeção de crescimento ou não do município e ele publica essas populações, tá? Essas estimativas, que no caso a data de referência é sempre no dia 1/7 de cada ano.
Bom, como a gente estava falando, quer dizer, o censo vai visitar todas essas casas, né? Exatamente. E como que é a questão assim? Quem é visitado? Quem é considerado morador dentro de uma cidade? O IBGE, no caso o censo, ele é feito em todo o território brasileiro. O recenseador ele vai bater de porta em porta, quer dizer, ele vai fazer visitas em todos os domicílios ocupados. Não só os domicílios, ele vai listar também tudo que ele encontrar. Por exemplo, estabelecimentos de saúde, educação, comércio, tudo que ele encontrar, tá? Ele vai fazer essa listagem. Morador, o que o IBGE ele considera como morador, né? O censo, a data de referência do censo vai ser do dia 1º de agosto de 2010. Essa é a data de referência. Então, quem estiver morando no município da noite do dia 31 de agosto, 31/7 a dia 1º de agosto, ele vai ser contado como morador. Só que assim, nós temos questões de estudantes, trabalhadores de cana, que na realidade eles não têm outro domicílio, tá? Ele vai ser contado no domicílio onde ele for considerado. Vamos original, né? De onde ele veio, de onde ele veio. No caso, que a residência dele é lá. Exatamente, exatamente. No caso do estudante, ele vai de final de semana para a casa dele, ele vai nos feriados, ele estaria apenas para estudar. Ou então aquele cortador de cana, no caso que Araçatuba tem bastante, né? Recebe muitos cortadores de cana, ele deixa a família dele lá, ou às vezes ele até traz, mas ele deixa a casa dele lá, ele deixa os pais, e ele vai retornar. Né? Ele mesmo considera como morador no outro município. Então, essa população... morador temporário, né? Exatamente, como a gente chama de população flutuante, ela não é contada no município. Então, muitas pessoas estão dentro dessa situação, né? Sim. E utilizam do serviço público, como saúde, educação. Exatamente. A gente tem reclamações aqui em toda a reunião, no caso, todos os municípios aqui, que a gente formou as comissões municipais, e praticamente em todas as comissões municipais que a gente formou aqui na região, sempre houve essa polêmica, o porquê do IBGE não contar essa população flutuante. Porque são conceitos definidos a nível mundial, não é só a nível Brasil, é mundial. Então, a gente tem que seguir essas questões. Tudo que se pergunta e é investigado é padronizado, né, mundialmente. Então, a gente não pode, tem conceitos que a gente não pode mudar. E outro, se você conta aqui no município, você não pode contar no outro município. Você tem que correr não, no caso, você tem que tomar cuidado para que essa pessoa não seja contada 2 vezes. Por isso mesmo, os pesquisadores, os recenseadores que na época vão fazer a coleta, eles vão ser muito bem treinados, né? Então vai estar muito bem definido o que ele pode considerar como morador ou não. Bom, então vamos falar dessas pessoas que vão trabalhar no censo. Quantas serão, por exemplo, aqui em Araçatuba, né, na região aqui? Olha, no caso vão ser 5 cargos, né? Vai haver o concurso público, já a partir agora de outubro, pela previsão, né, se cumprir certinho o cronograma, já vai abrir as inscrições para os cargos de agente censitário municipal, que são três vagas aqui em Araçatuba, para o agente censitário supervisor, que vão ser 22 vagas, vai ter também para o administrativo uma vaga e para o do informática uma vaga. Isso a inscrição já vai começar agora em outubro. E esse é o total de pessoas que vão trabalhar no censo aqui? Ou tem mais pessoas envolvidas? Eu não falei do recenseador, no caso que a gente chama, que é o pesquisador. Que vai bater nas casas. Exatamente, que ele vai bater de porta em porta. Esse é o recenseador. No caso aqui em Araçatuba, vão ser 198 recenseadores. Né? Só que a inscrição dele vai ser um pouco mais para frente. Bom, se somar tudo isso, dá um bocado de pessoas, exatamente, né? Dá bastante gente. Isso só no município de Araçatuba. Sim. E a inscrição do recenseador vai ser entre março e abril do ano que vem. Bom, e a contratação já do agente municipal, do supervisor, do administrativo, do informática, eles já vão ser contratados a partir de março do ano que vem. Por quê? Nós vamos fazer um trabalho chamado-se pré-coleta. O que é essa pré-coleta? Nós temos um cadastro de endereço, que no caso de Araçatuba foi o cadastro
utilizado no censo de 2000, se formou, se fez esse cadastro de endereço. E o que esse pessoal já vai fazer a partir de março? Ele vai atualizar esse cadastro. Então, eles vão percorrer todo o município, tá? Quadra por quadra, face por face, e vai atualizar esse cadastro de endereço. Então, na hora que o recenseador, tá, o pesquisador, ele vai fazer a pesquisa na área dele, que ele vai trabalhar apenas num setor, tá? A hora que ele for fazer a cobertura daquele setor, ele já vai ter todos os endereços atualizados, numeração, tudo bonitinho. E ele também vai poder atualizar, o recenseador, ele também pode atualizar esse endereço. De repente, ele encontra uma construção nova, né? Ou às vezes um domicílio no fundo que na época da pré-coleta, por algum motivo não existia ou deixou para trás, ele vai poder incluir, certo? Bom, isso vai começar quando, efetivamente, você falou? Os trabalhos já, a contratação desse pessoal fixo, no caso que vai trabalhar 8 horas, desses cargos que eu falei, vai ser a partir de março. Agora, o recenseador, o pesquisador, ele vai ser contratado a partir de julho, porque o censo, a coleta, começa no dia 1º de agosto de 2010. Quer dizer, na verdade, as pessoas vão receber 2 visitas, vamos dizer assim? Na pré-coleta, não vai ser assim, vai ser uma visita rápida, vai ser só constar o que é morador. De repente, às vezes a pessoa nem vai saber, porque o recenseador, no caso, o supervisor, ele passou lá, ele viu a residência, talvez ele tenha que perguntar se existe casa no fundo ou não, para ele poder listar. Ele só vai estar fazendo uma atualização. Atualização das casas, não das pessoas. Do endereço só, exatamente. Bom, de que forma é feita essa coleta de dados? Olha, o IBGE ele vai trabalhar com 2 tipos de questionário. Tem o questionário básico, que é um questionário simplificado, e o questionário da amostra, que pelo próprio nome já diz, é por uma amostragem, né? Esse básico, ele é um questionário simplificado, né? São poucas perguntas, e o amostra já é mais completo. No caso de Araçatuba, a cada 10 domicílios vai aplicar esse questionário da amostra, né? Só para especificar melhor, no caso, porque esse questionário é de acordo com o número de habitantes do município. Então, o município que tem até 4.000 habitantes, vai se aplicar uma percentagem de 50%, esse questionário da amostra, né? De 4 a 8.000 é 33%. De 8 a 20.000 habitantes, que é 20%. Depois, de 20 a 500.000, que é o caso de Araçatuba, vai ser 10%. E acima de 500.000 vai ser uma percentagem de 5%. Esse questionário da amostra, o que ele vai investigar? Ele vai investigar características do domicílio, como assim? Ele vai investigar a parte de rede de esgoto, água e esgoto, parte da estrutura do domicílio, o que o morador tem, se tem geladeira, se tem máquina de lavar, se tem micro-ondas, se tem computador, quer dizer, toda a característica do domicílio. Fora isso, depois a característica geral do morador, o que ele vai investigar? A idade, sexo, cor ou raça, religião, deficiência, imigração internacional, migração, educação, nupcialidade, trabalho e rendimento e fecundidade. É um questionário bem grandinho. Quer dizer, muitos dados vão ser coletados aí, né? Muitos dados vão ser coletados. Esse pessoal tem um treinamento? Eu queria que você me respondesse depois do nosso intervalo. A gente ok. volta já já. Fraternidade e segurança pública. A paz é fruto da justiça. Campanha da Fraternidade, CNBB. Hoje o assunto do programa Cidadania em Pauta é o Censo 2010 e a nossa convidada, a coordenadora da subárea do IBGE em Araçatuba, Deise Salles Garcia.
Bom, Deise, a gente terminou o bloco anterior falando sobre o treinamento dessas pessoas que vão trabalhar. Quanto tempo elas vão ter e que tipo de treinamento elas vão ter? Vai haver sim treinamento, porque, como eu falei, são informações a nível Brasil, é uniforme, né? Então, os conceitos que se usar no estado de São Paulo é usado, né, a nível Brasil. Esse treinamento ele vai ser repassado pelo próprio pessoal do IBGE. Todos vão ser treinados, desde os coordenadores do subárea até o pesquisador. É um repasse, assim. Até porque tem um modo de chegar a essas pessoas, né? Porque existem pessoas de todos os tipos, né? Acho que até acontece problemas, tem pessoas que não gostam de responder, né, as perguntas, né? Tem. A gente encontra, às vezes a pessoa alega falta de tempo ou porque não quer colaborar, né? E às vezes a gente tem que usar, assim, de outros artifícios, às vezes até do Poder Judiciário, para poder chegar até esse morador e explicar para ele que, no caso, todo cidadão brasileiro, ele, por lei, ele é obrigado a responder, a passar essas informações para o IBGE. E, ao mesmo tempo que existe essa lei de obrigatoriedade de dar essa informação, existe a lei do sigilo da informação. Então, toda informação que a população, o morador, ele vai passar para o IBGE, vai ficar no IBGE, e esses dados, ele é usado exclusivamente para fins estatísticos. Né? Ele não pode ser usado para certidões, para processos, para nada, é apenas para fins estatísticos. Então, a população pode ficar sossegada, descansada, que esses dados é só para fins estatísticos. E o IBGE, ele não divulga esses dados a nível, assim, de individuais, no universo, ele não vai publicar o quanto você ganha, o seu nome, o seu endereço, não, é a nível no universo. Bom, é importante falar isso para a população, porque tem pessoas que têm essa preocupação, né? Com certeza. Bom, você falou assim das comissões, né? Nós começamos o programa falando das comissões. Vamos explicar, então, para as pessoas o que são essas comissões. Olha, essas comissões, elas já foram instaladas, algum outro município ainda está instalando essas comissões, mas foram instaladas em todos os municípios brasileiros. E ela tem, assim, um papel fundamental para que o IBGE, o censo, saia bem feito, porque essas comissões, elas vão dar, assim, um apoio para nós, vão acompanhar os trabalhos do censo, né? E também é uma forma do IBGE dar transparência a toda essa etapa do trabalho, desde agora do planejamento, base territorial, que é o que a gente está fazendo, até o final. Que até essa comissão, essas pessoas que formam a comissão, é um trabalho voluntário, vamos dizer assim? A gente não obriga, lógico, né? Mas, assim, como é muito importante a participação da sociedade, de todos os órgãos, como você mesmo falou no começo, ela tem membros tanto do Poder Executivo, Legislativo, Judiciários, organizações civis, né? E nós precisamos desse apoio, né? Porque o IBGE, esses dados que vai se tirar do censo, é muito importante, porque a partir desses dados, o governo, todos os governos municipais, estadual, federal, eles vão poder planejar, né, ações em várias áreas, educação, saúde, então, e assim, não só o governo, como todos nós precisamos dessa informação. Quer dizer, essas informações, elas vão estar públicas, né? Exatamente. Para quem precisar, né? Pública, o IBGE, ele tem na internet, ele tem o site, posso passar depois o site do IBGE, todas essas informações, não só do censo, todas as pesquisas que o IBGE faz, está disponível na internet. Né? Quer dizer, vai ajudar até empresários também, né, que queiram abrir um negócio em determinado lugar. Acadêmicos, empresários, os governos. E é importante que a gente saiba como a nossa população viva, quantos somos, como nós vivemos. Né? Porque nem sempre as propagandas dizem a realidade, né? Porque fala-se muito de desenvolvimento, mas o censo realmente vai mostrar uma fotografia do Brasil, Ele né? vai retratar o Brasil, mostrar a realidade nossa. Bom, como são feitas as coletas, você falou um pouquinho dessa amostragem, né? Isso. Até quanto se pergunta, assim,
para as pessoas, né? Você falou do que ela tem, do que nível de escolaridade, tudo isso é perguntado? Tudo isso é perguntado. Se ela já estudou, se ela sabe ler, escrever ou não, se ela está estudando, o que ela está estudando, em que série ela está, né? Se está no superior, se fez alguma especialização, parte de imigração, da onde ela veio, né? Quer dizer, muita coisa, nupcialidade, Quanto tempo demoraria essa entrevista? Mais ou menos uma meia hora? Depende muito do tamanho da família, né? Porque todos serão pesquisados. Todos os moradores vão ser pesquisados. Por exemplo, uma criança, você não vai perguntar, no caso, menor de 10 anos, você já não vai perguntar sobre o trabalho e rendimento. Então, vai depender muito. Se encontrar uma família grande, né, que todos trabalham, são maiores de idade, logicamente, essa entrevista ela vai demorar mais. E qual a importância de dar esse dado verdadeiro, né? Porque as pessoas também podem não querer dar, né? E qual a importância disso, de contribuir com esses dados verdadeiros? É aquilo que eu falei. Você falando o correto, respondendo corretamente ao censo, você está contribuindo para realmente conhecer o como nós vivemos. Se você não falar a verdade, como é que vai ser? A gente não vai conseguir ter um retrato fiel, né, de como nós vivemos. E esses recenseadores, eles vão trabalhar dia e noite, porque muitas pessoas trabalham o dia inteiro. Como que vai ser esse trabalho? Exatamente. O recenseador, ele não tem um horário fixo, ele mesmo vai fazer o horário dele, então ele vai poder trabalhar de sábado, domingo, feriado, ou às vezes até à noite, né? Porque o recenseador ele vai ganhar por produção, né? É o tanto que ele vai pesquisar, quantos domicílios ele fizer, quantas pessoas ele recensear, então é por produção, então ele não tem um horário fixo. E a partir desse ano do censo de 2010, nós temos uma novidade. O morador ele vai poder responder pela internet. Então, às vezes, o recenseador ele vai várias vezes até o domicílio, não consegue encontrar o morador, então ele vai deixar cartinha, né, até ele conseguir falar com esse morador. Se caso ele consegue falar com o morador e esse morador ele não tem a disponibilidade de tempo para poder responder ao censo, a gente vai deixar uma cartinha, uma senha, né, e ele vai poder responder pela internet. Bom, e como a pessoa, o dono da casa, vai saber que é o recenseador do IBGE? Porque hoje em dia a gente tem que ter essa preocupação com a segurança, né? Com certeza. Esses recenseadores, eles vão estar identificados com colete, com crachá de identificação, e eles vão estar trabalhando com computador de mão, né? Então, porque esse censo, já na partir da contagem de 2007, já não se usou papel, né? Então, a gente vai fazer tudo no computadorzinho de mão. Então, eles vão ter esse computadorzinho de mão também. E o IBGE tem o 0800. Então, vai disponibilizar para toda a sociedade o número 0800, que o morador que tiver dúvida, ele vai poder ligar no 0800 e confirmar se aquela pessoa, ele vai estar com aquela identificação, realmente trabalha no IBGE. Então, tem todos esses cuidados. Bom, é a questão dessa pessoa que queira trabalhar nesse censo, né? Está precisando de um emprego, qual o perfil de pessoa que vai ser contratado, onde ela tem que se inscrever? Olha, para o cargo, não saiu ainda o edital, tá? Do concurso, mas para o cargo de do agente municipal, o agente municipal, o supervisor, o administrativo de informática, as inscrições, como eu falei, vai ser agora, começa em outubro, pelo cronograma, né? E ele precisa ter o ensino fundamental. Não, ensino médio, desculpa, tá? É o ensino médio. O antigo colegial. O antigo colegial, precisa ter o ensino médio. Agora, o recenseador não. O recenseador vai ter o ensino fundamental. Sim. Tá? Quer dizer, vai ser bem divulgadas as inscrições. Com tudo, certeza. Né? A partir do momento que saiu o edital e já definir as datas certinhas, vai sair na imprensa e vai ser bem divulgado. Não sei dizer como não saiu o edital, geralmente se faz nos correios as inscrições e pela internet também. Acredito que vai ser dessa forma, mas como não saiu o edital, eu não posso te assegurar, mas acho que sim. Bom, em Araçatuba, será coordenadora do trabalho aqui. Exatamente. Como que é essa divisão do trabalho e tudo? No caso, a minha subárea seria Araçatuba. Então, eu não vou coordenar apenas Araçatuba. Eu vou coordenar o município de Santo Antônio do Aracanguá, Nova Lusitânia, Gastão Vidigal, Monções e Bilac. Então, são esses municípios, né?
Essa é a divisão. Então, mas eu vou estar bastante tempo mais aqui em Araçatuba, como é um município maior, né? E nós vamos estar montando 3 postos de coleta aqui em Araçatuba. Uhum. Bom, você já participou de outros? Sim. É um trabalho, assim, bastante intenso? Muito, muito, muito intenso. Bom, e você tem dados estatísticos da cidade em mãos, né? Como que a gente pode falar do perfil de Araçatuba, assim, desse desenvolvimento de Araçatuba? Porque muita gente fala que Araçatuba não sai dos 160 e não sai desse número nunca. E por quê? Isso é uma realidade mesmo? Araçatuba não tem crescido populacionalmente? Não, crescer, cresce, lógico, tem crescido sim, ela não tem diminuído, como às vezes a gente vê em municípios que diminuem, né? Que nem, olha, eu coloquei aqui, eu tenho aqui os dados comigo, desde 1940, tá? Na década de 40, 50, ela cresceu 1,24, né? De 50 a 60, 1,41, quer dizer, aumentou, né? Cresceu a mais. De 60 para 70, 1,39. Depois, de 70 a 80 e de 80 até 91, ela cresceu de 1,25%, né? De 91 a 2000, da década de 1991 a 2000, aí ela teve uma redução, sim, tá? Que de 1,25 ela baixou para 1,10. Então, houve esse decréscimo, sim, do crescimento da população. É uma realidade, existe um trabalho para saber o porquê aconteceu isso ou não? Assim. Estatisticamente, a gente vê aqui, estatística que realmente diminuiu um pouco, né? O crescimento, não que ela diminuiu, tem crescido menos. Agora, o porquê, daí eu posso até dar uma opinião assim pessoal, não sei. Porque a gente sabe que Araçatuba, o forte dela era pecuária, né? Hoje é cana. E cortadores de cana, a gente sabe que os cortadores, a mão de obra vem de fora, é o que a gente já até comentou anteriormente. Essa população, ela não é contada, porque a mão de obra, ela vem, ela fica alguns meses aqui e depois ela vai embora. Então, quer dizer, essa população não fica, né? E depois, desde 91 para cá, ou não sei se foi 91 exatamente, quando foi sucateada a estrada de ferro, né? Tinha muitos, depósitos atacadistas, né, em Araçatuba, e esses depósitos fecharam. E a gente vê, assim, realmente municípios que cresceram bastante, como Rio Preto, São José do Rio Preto, Prudente, Marília. E são municípios que são perto de limites municipais, como Rio Preto fica ali a caminho de Minas, de Bahia, da Bahia não, desculpa, de Goiás, né? Marília, perto do Paraná, Prudente, Paraná e Mato Grosso. Então, ali eles têm bastante depósitos atacadistas. E isso traz o quê? Traz indústrias, né? Isso daí faz a cidade crescer. E Araçatuba não sei. Está precisando de um incentivo, né? Exatamente, tem que ter um incentivo para atrair novas populações, né? Bom, eu queria agradecer muito a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria que você deixasse, então, o site, né, do IBGE. Como eu falei, todas as pesquisas que o IBGE divulga está no site, também nas bibliotecas, né, que ele tem em todas a rede, no caso, em todo o estado existem essas bibliotecas, também nas agências do IBGE, no caso aqui em Araçatuba, a agência do IBGE fica na rua Duque de Caxias, 1294. Se alguém tiver interessado em publicações, alguma coisa, também pode procurar a gente lá, né? E o site do IBGE é www.ibge.gov.br. Facinho, né? Exatamente. E temos o 0800 também. Pode falar. Que alguma pesquisa que alguém queira fazer, pode ligar no 0800, que também auxilia o como achar no site, porque são muitas informações no site, né? É 0800 721 8181. E tem o e-mail também, é ibge@ibge.gov.br. Eu queria desejar para você um bom trabalho, Obrigada. né? E pedir para que as pessoas colaborem, né? Porque é importante que esses dados coletados sirvam para ajudar a melhorar esse país, né? Exatamente, é um país melhor. Com certeza. E eu agradeço a oportunidade por estar aqui. Ok. Tá? Agradeço você também por ter estado com a gente até agora. Até o próximo programa.